específica do que chamamos de direitos humanos, em particular o direito humano à educação. Então, é uma compreensão do funcionamento, dos mecanismos e de tudo aquilo que tem a ver com os direitos humanos e o direito à educação. E é importante, na minha perspectiva, que tenha um acompanhamento, uma aproximação da sociedade civil a essas instâncias do parlamento e, assim, encontrar os mecanismos necessários que nos permitam caminhar no sentido dessa... Para nosotros es fundamental y es si queremos decir, el núcleo de esta guía, ya es establecer una guía, unos lineamientos. É estabelecer um guia, alguns alinhamentos em incidência política e legislativa. Estas líneas y estos mecanismos. E esse mecanismo se constitui em uma ferramenta em processos, procedimentos que na sociedade civil queria que pudessem ser explorados. Se han ido desarrollando en todas las coaliciones y la propia experiencia de la CLADE, que ya se ha venido trabajando desde el 2015 en adelante, que nos decíamos, ¿no? Entonces, partimos... Então, partimos, obviamente, de uma compreensão do nosso propósito de incidência, principalmente enfocados na incidência no âmbito dos direitos humanos, direito humano à educação, e também no âmbito do enfoque dos direitos. Então, o nosso guia é concluído com um conjunto de citações e recomendações que surgem justamente a partir das próprias práticas, e por isso queremos convidá-los e também aos diferentes parlamentares aqui ou instituições e que estão trabalhando para essa advocacia legislativa, para que a gente tenha recomendações claras e concretas de como podemos, o que temos que considerar nesse processo de incidência através das instâncias parlamentares. Então, esse é o nosso guia. Já temos, e a Madeleine vai falar sobre o marco dessa estrutura que nós estamos trabalhando. E é isso que eu gostaria de compartilhar inicialmente com todos vocês. Muito obrigada, Miguel. Vou passar a palavra à Madeleine para que possa compartilhar esses pontos chaves que foram surgindo nessa experiência acumulada. Madeleine? Teu microfone acho que está fechado. Ah, obrigada. Era você com a câmera e eu com o microfone? Então, realmente, para mim, tem sido um prazer ler o resumo que foi feito de todas as experiências que nós tivemos na incidência nos parlamentos ou assembleias, o que tem nos diferentes países. Então, temos 9 experiências e ainda faltam mais. E isso já nos dá algumas pautas em comum, pesando, obviamente, as diferenças entre os países e os temas que foram levantados para essa influência, incidência. Temos aqui alguns pontos que são compartilhados entre todos, apesar dessas diferenças. Primeiro, a importância de que sejamos organizados, estejamos organizados. Lançar um plano para isso. Seja qual for o tema que queira ser trabalhado, seja uma nova legislação, ou modificar o que temos, ou até
revogar a que já temos. E o importante, além disso, um dos elementos é que é a necessidade de identificar atores chaves e fazer um mapeamento daqueles que vão tomar a decisão, mas também dos parceiros, aliados. E essa identificação de atores é válida para todas as instâncias, em todos os momentos do processo de incidência que podem ser bem difíceis. Em segundo lugar, também temos a necessidade de estar em espaços estratégicos para gerar parcerias e acompanhamento. Isso implica estar sempre alertas à vida política para saber em qual momento é mais importante trabalhar com o executivo ou outro que seria mais para nível legislativo. E avaliar o momento político para esse impacto é importantíssimo. Essa época de campanhas eleitorais, eles estão mais abertos ao diálogo, incluindo aqueles que já estão nas funções ou os candidatos que provavelmente venham a ocupar os cargos na Assembleia. Então, quando um governo já está em andamento, dependendo do que está aí em exercício, pode ter ou não espaço para o diálogo com a sociedade civil. No fundo, criar esse impacto e ter essa incidência envolve tudo isso, ter esse diálogo com as pessoas que têm a possibilidade de ter um diálogo com essas populações. Mas na América Latina, infelizmente, no momento, não temos essa possibilidade por parte do Estado. Precisamos buscá-lo, conquistá-los, e para isso precisamos ser estratégicos. Então, é muito importante identificar um momento político para esse impacto, essa incidência. Isso também nos leva a pensar na necessidade que existe de investigar a base legal e nacional, mas também internacional, que está a favor da demanda que vamos apresentar. Então, é muito importante ter esse conhecimento, que obviamente implica tempo, planejamento, e não somente daquilo que o país tem como norma, mas também do que foi legislado a nível internacional, porque isso tem um peso. E por quê? Porque muitos dos nossos países, se não todos, assinam os tratados internacionais, mas depois não implementam isso nos países. E isso não serve como um marco legal para dar forças à incidência, a esse impacto. E esses estudos e investigação podem nos permitir apresentar propostas concretas, e nada melhor do que uma demanda ou um protesto com uma proposta viável, que nasce do conhecimento da realidade local e de todas as bases locais que a gente mencionou. Além disso, apresentar propostas concretas, claras, específicas, nos dão credibilidade. E a credibilidade da sociedade é muito importante, porque, no fundo, é o que será, essa sociedade é que será a nossa grande aliada. E também o estudo das bases legais, como eu falei, é parte e deve, na verdade, ser usada para a formação e fortalecimento das organizações jovens, por exemplo. Organizações, inclusive de meninos, meninas e adolescentes que têm voz. E no caso da Argentina, como foi falado pela Adelaide, é muito significativo, como também o caso peruano, que foi o caso que foi trabalhado pelos universitários e que depois aderiram à campanha peruana e que sentem a necessidade de uma formação política que os ajude a fortalecer a sua atuação, já como atores políticos também. E então, fazer pedagogia cidadã é super importante. Precisamos considerar isso ao planejar um impacto, uma incidência. E o diálogo direto com os
vereadores e deputados é uma estratégia que todos nós buscamos. E existem vários momentos para que isso aconteça. Aconteça com os deputados, os políticos já em exercício. Uma recomendação que a gente recebeu de Honduras, eu não sei se foi lá mesmo, mas enfim, que recomendam buscar o diálogo com os políticos, seja o partido que for, esquerda, direita, centro, não importa. Porque é um erro procurar o diálogo somente com aqueles que já estão convencidos, que nós já sabemos que estarão a favor. O mais importante é conquistar os outros, porque o que nós queremos é a aprovação de uma proposta de lei por unanimidade, com o maior consenso possível. E o ideal é, obviamente, a unanimidade. E por isso o desafio é procurar uma interação, um diálogo com todas as tendências políticas que estejam no Congresso ou nas assembleias. E um plano de estratégia comunicacional é muito importante. Existe o uso das redes sociais, principalmente nesse caso, porque, obviamente, praticamente estamos obrigados a essa comunicação virtual, e é importantíssimo o melhor uso dessas redes sociais para essa incidência. E também saber qual é o momento mais propício para ir às ruas, levantar cartazes e ampliar a comunicação virtual para todo o país. E eu gostei disso, né? Nas nossas coalizões, nós vimos, obviamente, essa virtualidade forçada como uma aliada. A virtualidade é uma aliada para divulgar as nossas demandas e, por isso, a clareza das mensagens é chave. E para isso ajuda uma estratégia comunicacional, uma estratégia de mensagens-chave para que cheguem a qualquer tipo de população. E uma recomendação que eu também achei que era muito pertinente e, além disso, necessária, é que nesse mundo tão complexo por sua diversidade, precisamos ter um enfoque interseccional nas nossas mensagens. Realmente tentar chegar à grande diversidade de população que temos em todos os países do mundo. Não somente homens, mulheres, crianças e adolescentes, mas também indígenas, campesinos, afrodescendentes, e imigrantes, pessoas com deficiência física, com orientação sexual diferente. Precisamos ter a capacidade de nos dirigir e ser entendidos pela maior quantidade possível de pessoas, em todas as dimensões da nossa riquíssima população. Então, esse enfoque interseccional, para mim, foi bem interessante. As mobilizações, por isso, serão muito mais ricas, mas precisamos reconhecer o momento em que podemos ir às ruas. Também existem mobilizações que podem ser virtuais, como os famosos tuitaços. Entrar em acordo num determinado momento em que milhões e milhões de pessoas podem lançar uma mesma mensagem a favor da defesa de algum elemento e fator específico do direito à educação. E o que nós queremos conseguir é que sejamos tendência. E isso realmente é muito bom e é parte da nossa atuação, nosso plano de comunicação hoje em dia. O tweet não é bom para análise, mas sim para divulgar mensagens. Então, obviamente, precisamos planejá-lo muito bem. E outra coisa que encontramos como estratégia e também como uma recomendação é a articulação das nossas demandas e, portanto, das nossas ações de incidência junto a outras organizações que também trabalham o direito à educação, talvez de um outro ângulo, ou, mais importante ainda, sem esquecer aqueles que debatem outros direitos. Já sabemos e reconhecemos que o direito à educação é um direito facilitador do exercício de outros direitos. E o que estamos vivendo agora na pandemia nos mostra a necessidade de agir juntos em demandas iguais, devido a tanto abandono que tivemos.
no nosso atendimento à saúde, à educação. Por isso é um momento de agirmos juntos. E o direito à educação também nos dá o direito a uma melhor nutrição, um melhor emprego. E essa é outra demanda muito importante devido às crises econômicas que estamos vivendo em todo o mundo. E esse aumento enorme, obviamente, do desemprego, o que é trágico e o que nos leva a pensar em atos de impacto mais coletivos, de incidência legislativa coletiva, e que seja também um esforço para reclamar um conjunto de direitos humanos com a perspectiva de como a educação ajuda a alcançar os demais. Outra coisa que eu acho que é muito interessante e que nós recebemos dos nossos companheiros é a importância de contar com o apoio de redes nacionais que defendem os direitos, mas também as redes regionais, como a campanha latino-americana pelo direito à educação e a campanha mundial pela educação, a qual todos os membros da CLAD pertencem. E é muito importante, e eu até divido essa experiência de uma escola, de se sentir feliz em ter um cartaz que ressaltava que aquela escola era membro de uma campanha mundial pela educação. E essa demanda tinha esse tipo de peso. E também é importante ressaltar que precisamos continuar com a incidência até conseguir que o que nós pedimos tenha um resultado e existe para ampliá-la ou criar uma nova, mas que deve ser cumprida, porque nisso muitas vezes somos muito fracos e é bem impossível até desde um ponto de vista político e de incidência e da CLAD, não precisamos estar felizes em emanar a lei, mas precisamos continuar na exigência e no monitoramento para que se cumpram essas leis em toda a sua magnitude, que tenha um regulamento que permita que essa lei realmente seja implementada. Por isso, os processos de incidência se tratam disso. São processos, não tem fim muitas vezes, porque sempre existirá algo que debater e que lutar. E, por último, não é o menos importante, obviamente, precisamos de financiamento. É muito importante contar com um financiamento para sustentar-nos, porque, como eu falei, são processos longos para sustentar esses processos de incidência. E esse financiamento deveria vir do próprio país. É um direito à participação, é um direito humano universal e deve ter o apoio econômico e financeiro do Estado, que se diz democrático. E esse financiamento nós conseguimos muitas vezes de organizações internacionais, mas é cada vez mais difícil. Cada vez está mais restrito. E aí é importante que os nossos governos e os nossos estados, que têm a obrigação de financiar a educação inclusiva e de qualidade, também tem a obrigação de financiar a participação de seus cidadãos nas suas demandas. Eu quero terminar com uma recomendação bem simples, que foi apresentada pela Coalizão Brasileira e que precisamos considerar na hora de planejar o plano de incidência legislativa, que é precisamos ser estratégicos, cirúrgicos até, muito precisos para atuar e pragmáticos, ter a consciência do que conseguimos conseguir e em quais momentos. E querer chegar aos ganhadores. Esse é um processo e é o trabalho da CLAD como guia de incidência parlamentar e legislativa, que não está terminado, como nós falamos, está avançado, mas não terminado. E para todos nós, o que é muito importante é escutar agora a reação daqueles que nos acompanham, tanto como palestrantes nas perguntas, como nas opiniões que vêm do público que hoje está nos acompanhando. Então, muito obrigada.
Obrigada, Madeleine, Miguel, pelas suas apresentações e que nos mostra o que é esse processo que está em construção, né? E que, além da própria guia, né, do próprio guia, quando ele esteja finalizado, é um processo que continua. E por isso agora, nessa segunda parte do evento, nós estaríamos aqui pedindo a todos que nos enviem as suas reflexões, seus feedbacks, seus olhares através dessas apresentações. E quem vai nos acompanhar nesse espaço é a Sandra Ramírez. Ela é legisladora da Colômbia. E também vai nos acompanhar o Sebastián, que é do Uruguai. E são parte da rede mista de parlamentares e parlamentaras da sociedade civil pelo direito à educação, e por isso eles já têm um conhecimento muito próximo do que é o processo que a CLAD está fazendo nesse sentido. E, além disso, teremos o senhor Munhoz, pelo direito à educação, ex-relator das Nações Unidas sobre o direito à educação e também como especialista em direito à educação e direitos humanos. Então, vou passar a palavra agora a Sandra Ramírez, para que ela possa fazer seus comentários. Sandra? Muito obrigada, Adelaide, pela apresentação. Obrigada a todos por essa intervenção tão importante. E também agradeço o convite de estar aqui compartilhando com vocês, companheiros da CLAD, esse importante trabalho que é a educação para todos os países da nossa região e de todo o mundo. Da educação depende a paz da Colômbia, da região, do continente. E a educação, nesse caso, o diálogo sobre os direitos humanos e a incidência legislativa. E eu vou começar uma parte que eu acho bem importante para o contexto da Colômbia também. Na verdade, a minha experiência no âmbito parlamentar é muito pequena. Eu sou campesina. Desde muito nova, eu saí dos ofícios de casa e do campo para viver na guerrilha. E temos algo na Colômbia, porque ainda não mudou, que é um ambiente machista e que tem pouca educação. Então, a minha opção era essa, não só para mim, mas também para outras famílias que continuam trabalhando sol a sol, sem nenhuma garantia de direitos, só garantindo a sua pobre subsistência. E apesar do difícil que é a guerra, a vida militar e tudo isso, ninguém deve sofrer na sua vida. Eu me formei politicamente, entendi melhor as causas. E que a saída não estava só nas armas, mas sim uma organização consciente de todos e todas nas cidades pelos seus direitos. E todas as sociedades, ter essa consciência nos fez tomar a decisão de abandonar a rota da guerra que nos degrada como seres humanos. E há 5 anos, nós, como guerrilheiros, firmamos um acordo de paz com o Estado colombiano e começamos esse caminho pela luta política, longe da violência. Como resultado desse acordo, conseguimos 10 posições parlamentares ou legislativas, e eu ocupo um desses cargos no Senado da República desde julho de 2018. E como eu falei, é uma experiência pequena, mas aprendi muito sobre esse tema e a incidência legislativa na sociedade civil com relação à educação. Sei que muitas das condições que nós vivemos na Colômbia estão presentes em outros países da região. E, historicamente, o poder político mantém uma oligarquia composta pelos donos das grandes empresas, os grandes tenentes de terras, representantes de grandes multinacionais e até mafiosos. E essa classe política representa esses interesses e tem feito dos
interesses públicos uma forma de enriquecer pessoalmente. Por isso, não é fácil que pessoas honestas, defensoras dos direitos das pessoas pobres, cheguem nesses cenários. No caso da Colômbia, não podemos esquecer, por exemplo, o que o partido União Patriótica foi vítima. Surgiu em 1995, durante as primeiras conversas com as guerrilhas Farc e o Estado colombiano, e 5 congressistas em exercício, 11 deputados, 109 prefeitos e vários ex-prefeitos, 8 prefeitos em exercícios, 8 ex-prefeitos e milhões outros foram assassinados por paramilitares e membros da força pública. E é evidente que isso não nos dá nenhum espaço para direitos tão elementais como é esse da educação que hoje nos convoca. Direitos que devemos lutar a cada dia e que nos faz alcançar aquilo que os direitos que nós temos hoje podem nos afetar se nós não podem ser perdidos se não defendemos isso. No ano que tivemos o acordo de paz, aumentou o número de organizações, principalmente entre a juventude e as mulheres. E um dos pontos dessas mobilizações é a luta pela educação gratuita e de qualidade, onde o governo e o Estado têm estado, e aquilo que vivemos em 28 de abril desse ano é uma reclamação por direitos, por educação, por dignidade. A resposta do Estado e do governo é a violência, é uma resposta violenta. E isso custou à juventude do nosso país a mutilação de rostos, vários desaparecidos, mais de 100 jovens assassinados, estuprados e torturados. Sem a mobilização de estudantes, professores, trabalhadores, comunidades e a comunidade educacional, durante toda essa história, e se não fosse assim, não seria possível manter a educação pública. Os políticos que defendem isso são a minoria. A maioria torce pelo contrário. E tem passado pela privatização há mais de 30 anos aqui na Colômbia. E aí é onde entra o papel da sociedade civil. Quando falamos disso, estamos falando das diferentes formas educativas e organizacionais que os cidadãos têm, que estão fora do Estado. Então, os poderosos de sempre estão muito organizados, muito mais que nós mesmos. Estão aí agremiados, associados, e eles têm muito peso nas decisões do legislativo. E existe até uma porta giratória por meio da qual circulam personagens do setor privado para o público e etc., defendendo sempre os interesses que sempre são políticas neoliberais impostas na região. Eu imagino que vocês conhecem a brecha que há entre os políticos e a sociedade, né? E é fácil ser parte de uma corporação pública como o Senado, a Câmara de Representantes, e entrar por uma bolha onde está totalmente longe do mundo real. A maioria dos políticos profissionais estão rodeados de bajuladores e outros. Eles não sabem como as pessoas vivem, as pessoas que eles representam, ou até mesmo as ignoram. Por isso, nós acompanhamos e nos somamos hoje à mobilização das organizações sociais com incidência política. Isso parece ser complexo, né? Mas a ideia é colocar as preocupações de gente comum na vida dos políticos, fazer com que eles nos escutem, que percebam o mal-estar em que é vivido nas ruas e nos campos. E como dizem os campesinos, se nos tiram pela porta, a gente entra pela janela. E é assim como vamos conseguir isso e que seja garantido, como vocês já sabem. Vocês sabem muito mais sobre isso do que eu. E como nós percebemos isso no âmbito parlamentar e legislativo,
Eu sei que alguns ficam até assustados, mas aqueles que estão comprometidos com o direito das pessoas, eles andam de mãos dadas com as organizações, com debates, audiências, projetos de leis e muitos outros que vêm até de maneira oportunista, que eles falam assim, que não estão disponíveis para fazer isso. E eles preferem passar desapercebido no legislativo do que defender medidas que possam impactá-los. Então, por isso a gente não consegue passar numa comissão do Senado da República o primeiro debate, que é um projeto de lei super importante, que é a matrícula zero para a educação superior. E, infelizmente, muito infelizmente, essa comissão, e que tem um dos assuntos super importantes, que é a educação, não conseguiu legislar para que os jovens tivessem essa matrícula zero, né? Uma mensalidade zero, que é uma luta permanente da nossa juventude da Colômbia. Sempre trabalhamos por isso, não vamos desanimar, porque os resultados que conseguimos, o objetivo que nós temos é importante, porque empodera a cidadania e são difundidos os problemas e se discutem abertamente as soluções. Poder político, es decir, cómo se toman las decisiones que nos afectan a todas y a todos y de quién. E isso afeta todos nós. E por que então nós juntamos várias pessoas que estão nessa luta, melhorando o nível das organizações? Pessoas diferentes. E isso é para aprender fazendo. É um processo pedagógico, é educação para a paz, uma nova cultura que começa com a educação para todos e todas. Então, muito obrigado, colegas, por me escutar, por esse tempo dedicado a essas palavras. Obrigada, Sandra, por tudo que você tem falado, por suas contribuições. Então, eu peço a Sebastián, legislador do Uruguai, e integrante da rede mista de parlamentares e parlamentaras da sociedade civil de direitos à educação. Siga em frente, então, querido. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui. É muito difícil para mim sair nessa conjuntura do que estamos vivendo no Uruguai. Aqueles que não me conhecem, eu vou me apresentar. Eu sou legislador, às vezes eu sou deputado, às vezes eu sou senador. Sou professor de História há muitos anos e estou dedicado à Comissão de Educação e Cultura há 12 anos, mais ou menos. Sou professor. Eu não sei se vocês sabem, mas no Uruguai tivemos vários governos já, o que implica uma modificação legislativa. Tivemos uma mudança no governo há 2 anos, o que criou uma mudança legislativa muito grande, onde foram incluídos não só temas educacionais, mas de segurança pública, organização e inteligência do Estado, a situação fiscal, sistema de aluguéis, enfim. Esse mecanismo fazia com que o parlamento tivesse prazo muito curto para trabalhar. Para vocês terem uma ideia, quando nós fomos mudar essas leis, tivemos 3 anos de demora para conseguir mudar na educação, porque tinha muito debate. E como eu falei, a sociedade civil, como ela participa na elaboração das leis, para vocês saberem, nesse processo de discussão, tivemos que receber centenas de delegações no parlamento. Muitas vezes sindicatos de professores, professoras e professores técnicos, eles estiveram aí no Senado, apenas 10 minutos para falar.
sindicatos que representam 60 mil trabalhadores e estavam aí com 10 minutos apenas de fala. Então, foi uma participação limitada e nós, como oposição, conseguimos fazer algumas mudanças, mas 90% votou contra. E essa modificação foi muito substancial em vários aspectos. Porque, com relação ao Sistema Nacional de Educação Pública, para vocês terem uma ideia, o que é público e privado, eles estão em pé de igualdade. Por exemplo, nessa comissão de consulta de políticas públicas e privadas, que impacta muito a posição do nosso país, onde o Estado tem um impacto muito grande. E tem acontecido também um espaço de perseguição para os docentes, quando, por exemplo, estão perseguindo os profissionais que participaram e tirando fotos também de estudantes que participaram para ameaçá-los. Também temos vários estudando a licenças sindicais que tem a ver com uma encomenda das autoridades para uma tarefa específica. Essa comissão parlamentar está funcionando e também algo que significa mais da metade da educação no nosso país, modifica, por exemplo, vários outros aspectos, como a possibilidade de ter algumas situações que modificam a própria legislação. E estabeleceu também que a educação não é obrigatória aos 3 anos de idade, modificou a ampliação e o sentido de ampliação das escolas de tempo integral, definições com relação à educação técnica e ensino superior, ou seja, várias modificações muito importantes. E aí o que aconteceu? A sociedade civil, junto com a Frente Ampla, o nosso partido político, começou a juntar assinaturas, e esse é um mecanismo que nós temos no Uruguai, e fizemos um referendo. Isso significa, se a gente junta 25% das assinaturas dos eleitores, uma lei que está no parlamento pode ser revogada. Ou seja, a cidadania dá o voto e define, e metade desses artigos eles querem mudar. Então, nesse momento, nós validamos as assinaturas e acreditamos que em março vamos ter esse ato, 50% dos votos emitidos. Onde, se tiver mais de 20% desses votantes, eles vão poder dizer mais do que sim ou não para uma lei. Então, nesse momento, estamos numa conjuntura no país muito particular, onde a agenda política está centralizada nisso, nessa negociação. O governo já tinha tomado isso como uma eleição aí, já que já estava definida, e tem, então, uma pressão muito grande entre a sociedade civil organizada e o partido de oposição. E principalmente por esse tema educacional. E a discussão na educação está centralizada em se essa lei é ou não é privatizadora. Como vocês sabem, existem várias formas de privatizar os sistemas educacionais. Nesse caso, você introduz lógicas de temas privados a alguns centros de educação pública. Digamos, em termos de processamento dessa política é um pouco lenta, porque, como já falei, tem custado muito em termos de implementação, mas, isso que eu estava falando, aqui não existe um diálogo, o que existe é a ideia de um diálogo, mas que é um diálogo que não existe. E na semana passada, por exemplo, foi feita uma mesa com participação de partidos políticos para o dia da reforma curricular, numa instância muito pequena e que nem sabemos qual é o efeito que vai ter. Está sendo convidados os docentes, teoricamente, mas não legalmente.
E aqui o que eu quero dizer, hoje na América Latina, temos uma disputa entre quem é a sociedade civil e o que ela representa. Existe uma disputa por essa agenda. É um ataque direto ao que é a educação nas escolas, nos liceus, nas universidades, no que eles chamam de educação entre gênero, fomentada por um movimento evangelista e que se une a outros projetos de lei que existem no nosso país. E esses movimentos estão disputando a sociedade civil. Nós tivemos o Congresso de Educação, onde participaram essas organizações evangélicas para que não existisse educação sexual. E agora, isso não é feito de forma aberta, mas está sendo feita essa modificação. Então, aqui temos uma disputa muito forte, não só por uma agenda, mas por um senso comum. No Uruguai, é muito forte o que é o direito à educação, a educação pública, mas também começou um discurso de que a educação, o ensino médio é um desastre, tem que ser modificado, que está indo muito mal. E, na verdade, o problema não é o ensino. Os recursos são parte importante, obviamente, do problema. E, basicamente, o Uruguai duplicou o seu investimento em educação e o governo da Frente Ampla já pediu mais recursos. E quando comparamos o que é educação privada e pública, vemos que há algo muito alto. E por que esses setores dominantes, os filhos dos empresários, daqueles que têm a riqueza no país, investem em educação mais do que o dobro do que é investido em educação pública? Então, isso, obviamente, vem de mãos dadas desse recorte que está vindo, em que justamente afetam a todos. E, por exemplo, uma coisa que nós tínhamos na semana passada, que era abrir um grupo, e a Sandra falava das zonas rurais, e aqui algo muito rural do nosso departamento, existe um grupo com 9 estudantes, e muitas vezes não podemos abrir esse grupo, e estão colocando preços na educação dessas crianças. E nessas zonas rurais, onde evidentemente não podemos pedir que eles tenham o mesmo volume nas cidades. E tudo isso está em jogo hoje no nosso país. E é isso um pouco, rapidamente que eu queria falar, olhando tudo isso, aproveitando esse espaço que, obviamente, para a gente também é muito enriquecedor. Eu espero que tenha servido para vocês e estou disponível para quaisquer dúvidas. Muito obrigada, Sebastião, especialmente também por enfocar alguns alertas e alguns contextos e também dando já dicas daquilo que nós precisamos colocar atenção. Vamos continuar. Nuestro querido Bernor Muñoz. Bernor, adelante. Esperamos que nos compartas entonces tu mirada sobre este proceso. Bueno, muchísimas gracias, Adelaida, y muy buenos días a todos y todas. Quisiera empezar pues agradeciendo la oportunidad que me dan y además reconocer y felicitar a la CLADE por este proceso tan hermoso. Quero agradecer por esse processo, em todos esses sentidos, aquilo que vocês conversaram e que de alguma maneira nos levam a esse momento. Essa campanha mundial em que trabalhamos, e para nós é muito importante porque é uma referência, que queremos replicar em diferentes contextos, em diferentes regiões. Então, eu estou muito feliz daquilo que vocês estão fazendo,
E quero agradecer a CLAD também por sua participação e outros atores políticos. E também quero agradecer aos legisladores e legisladoras que são parte dessa iniciativa e que têm trabalhado, o que é um exemplo, obviamente, de muito orgulho e satisfação para todos e todas. Bom, eu não vou demorar muito, mas quero fazer 3 comentários gerais. E dentro desses comentários, algumas observações que eu acho que são importantes que a gente se lembre. Primeiro, o que eu quero falar é que aquilo que estamos fazendo no legislativo não está isolado daquilo que os direitos humanos têm feito e o direito à educação em particular. O fazer legislativo tem a ver com responsabilidades concretas e atores específicos no meio estatal. Vocês estão me ouvindo? Sim, escutamos. Perfectamente. Sí, Bernor, aquí estamos escuchando, sí. No sé si me perdí la conexión. No te estamos viendo, te estamos escuchando. A gente está te ouvindo, sim. Estás congelada la imagen, pero se te escucha, Bernor. Sí. A sua imagem está congelada, mas a gente estava te ouvindo. Agora acho que voltou. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí. perfectamente. No sé a dónde quedé. Não sei onde eu estava quando eu caí. Bom, estava falando das responsabilidades que tem. Isso mesmo. A responsabilidade dos legisladores e legisladoras, deputados e deputadas. Bernor, parece que ya. Ya, ok. Bueno, entonces voy a hacer 3 Bom, observaciones generales. eu vou fazer 3 observações. Primeiro, o que é feito no legislativo está totalmente vinculado com as organizações de educação. Não podemos esquecer que os parlamentares são atores estatais e, como tais, são os principais obrigados e obrigadas à organização da educação. E, além disso, esses atores do Estado são sujeitos de aprendizado e capacitação. E não só esperamos que cumpram com essas orientações concretas para realizar algo pela educação, mas também tenham aquilo que é necessário para poder conhecer as técnicas legislativas necessárias para lançar a implementação de princípios fundamentais de direito à educação. Então, reconhecer isso é muito importante, à medida que nos permite também entender que não são simples atores políticos, mas atores estaduais ou do Estado, e que corresponde a eles assumir essas responsabilidades. E a segunda observação que eu gostaria de fazer com relação a essa incidência legislativa no âmbito parlamentar é que toda incidência passa necessariamente pela ratificação dos instrumentos do direito internacional e dos direitos humanos. E essa ratificação do direito à educação é muito universal nesse âmbito da América Latina e Caribe. Então, aquilo que vem disso é promover um alinhamento dos conteúdos de direito internacional, principalmente do direito interamericano,
com as legislações nacionais domésticas. E esse alinhamento é muito necessário para impulsionar as políticas públicas que nós precisamos, principalmente para conduzir os modelos do Estado a modelos democráticos e participativos. Quando falamos de participação, não podemos deixar de mencionar que a preparação legal, a preparação legislativa é necessária e por isso é necessário escutar todas as vozes. E não estão falando somente as vozes da sociedade civil, que tradicionalmente estiveram com suas vozes caladas e portas fechadas. Portas de escritórios de deputados e deputadas, senadores e senadoras fechadas para a sociedade. Estamos com alguns problemas com a conexão. Que tiene que ver con la necesidad de avanzar en la preparación de E protocolos. tem a ver com a necessidade de avançar com os protocolos parlamentares. Essa é uma ideia que surgiu na CLAD, que eu acho que é muito importante, que a gente consiga retomar um protocolo parlamentar de caráter regional, que pode ser fundamental para avançar na incidência legislativa. Um protocolo que nos permite informar alguns processos para adaptar a legislação da região aos princípios do direito internacional, direitos humanos, no marco do Parlamento latino-americano, que nos oferece uma oportunidade importante para avançar. E esse protocolo deve incorporar tudo o que temos de monitoramento e trabalhar principalmente em pesquisas que permitam às assembleias conhecer e atender os espaços e debilidades, e que esse protocolo parlamentar deveria ter um componente fundamental em termos orçamentários. E para avançar com essa capacidade entre legisladores e legisladoras, na preparação de orçamentos, deveriam considerar isso. Se pudéssemos oferecer algum apoio para as assembleias nesse sentido, e os parlamentos, seria uma contribuição já bem importante. Bom, eu peço desculpas mais uma vez pelas dificuldades tecnológicas e agradeço a atenção de todos. Muito obrigada, Berno. Eu aqui vejo que já estamos com o tempo quase chegando ao final deste evento. Eu quero abrir rapidamente um espaço para comentários de participantes pelo chat. Se alguém tiver algum comentário, alguma reflexão, eu já vi alguns aqui que foram compartilhados conosco, por exemplo, InfoWorker, que diz parabéns a todos por essa iniciativa de sistematizar as experiências e levar a incidência legislativa a propostas. Chanel Mondragon, que fala que é muito interessante as ideias sugeridas para a incidência legislativa. Maria Helena Urbano também diz parabéns pelo resumo de tudo que está sendo feito, e é muito clara essa rota que estamos tomando para a incidência legislativa da educação. Outros comentários que nós temos aqui um da Costa Rica. Bom, não é um comentário, na verdade, mas são cumprimentos de uma professora da Costa Rica e do Ministério de Educação Pública da Costa Rica. Vamos ver se temos Laura Umania. Muito bem, obrigada. Temos mais algum comentário
O evento precisa terminar pontualmente a 1h45. Então, também gostaríamos de ter esse espaço para que possam contribuir aqui, todos nós que estamos participando desse evento. No chat, esses eram os comentários que tínhamos. Se você quiser falar, Neuci, eu estou vendo que você está com a mão levantada. Você quer fazer algum comentário? Sim. Na verdade, eu achei muito interessante escutar como o processo que nós estamos fazendo na CLAD de sistematização das experiências tem tido esse impacto tão grande, como já esperávamos, né? Mas escutar a Sandra desse lugar de parlamentares e também tudo aquilo que está sendo compartilhado com essas preocupações e até angústias, né, diante da situação que estão vivendo nos seus países. E eu acho, pelo menos para mim, eu vejo uma necessidade urgente de acertar esses diálogos, ampliá-los, porque eu acho que nós somos muitos que estamos do mesmo lado dessa luta. E eu tenho a sensação de que é para atender uma das recomendações do guia e das recomendações de acidência legislativa, daquilo que está sendo feito no Canadá e que também pensa como nós, é muito importante que nós sejamos cada vez mais fortes, com uma malha, um tecido mais denso, com uma clareza de horizonte mais precisa, não? Então, precisamos avançar, ampliar, aprofundar os vínculos com os parlamentários e parlamentárias que estão próximos de nós ou que ainda não conhecemos, e que seria um excelente parceiro nesse caminho da incidência legislativa pelo direito humano à educação. E outra coisa que eu acho que é fundamental comentar é que, às vezes, essas coisas da incidência, principalmente incidência legislativa, nos deixam como um pouco céticos, né? Pensando, para que tanto esforço? E aí vem outros e mudam essa legislação e sentimos que todo esse esforço pode ser perdido a qualquer momento. E, para mim, eu acho muito importante verificar, por exemplo, essas sugerências do Werner, disso de fazer um trabalho que nos permita alinhar aquilo que temos com relação a direitos humanos com os compromissos internacionais que temos. Compromissos estabelecidos e firmados já há muito tempo. Esse é um caminho que pode nos oferecer algumas seguranças, né? E eu acho que é muito importante que esses protocolos... menos experta en estos asuntos, pero intuyo que pueden ser herramientas que también nos den un poco más de piso, no solamente a nosotros desde la sociedad civil, sino a los propios parlamentarios y parlamentarias con quienes... Os próprios parlamentares com os que trabalhamos aqui se esforçam nesse sentido, né? Então, por isso, eu acho que essa recomendação é bem importante. Obviamente, eu poderia falar muito mais sobre isso, sobre a importância
para as nossas próprias populações, mas esse será outro tema. Bom, temos só 3 minutos e a Sandra também está pedindo a palavra. Essa seria uma intervenção bem rápida. Já depois passamos ao encerramento, porque estão pedindo que sejamos muito pontuais. Então, 13h45, precisamos terminar o evento, tá? Então, Sandra, pode passar a palavra. Para hacer el cierre, que bueno, esta intervención que ya tuviste, la tomamos como cierre también. Gracias, Adelaida, solo 30 segundos. E aí depois passamos para o fechamento. 30 segundos. Ah, claro, sem problemas. Tenho 30 segundos. Quero agradecer mais uma vez. Eu me somo a tudo isso que está sendo feito pela CLAD, de aprofundar as nossas atividades na toda a região, falando das experiências que temos em cada um dos países. Estou atenta a esse trabalho e eu me somo a isso para o bem da Colômbia e da nossa região da América Latina. Muito obrigada. E um cumprimento a todos. Bom, então vamos encerrar. Estão pedindo também que para essa parte final, que todos nós possamos abrir as câmeras. Bom, como só temos 1 minuto, eu vou só terminar mesmo este evento. Muito obrigada a todos. Obrigadas por esse grupo, a CLAD, que trabalha intensamente há meses para criar esse guia. E eu tenho certeza que será um grande apoio, não só para a CLAD, mas também para todas as organizações, parceiros e redes com as que nós compartilhamos essa luta. Então, estou muito feliz de saber que estamos unidos nisso. Esse é o espírito desse grupo de incidência legislativa. E muito obrigada, Sandra, por tudo que vocês ajudaram, todos vocês, todos os palestrantes. Foi muito pertinente para enriquecer o guia e também para traçar um caminho, né, uma rota para avançar nesse tema. Então, com certeza retornaremos a vocês, porque somos muito bons para pedir ajuda às pessoas que sabem. Então, eu quero agradecer mais uma vez, obrigada a todos por estarem aqui e logo a gente se encontra. Tchau. Gracias, chao. Chao, abrazo muy grande. Chao.